Bruno Lage, você pode ir para o inferno, você pode voltar para Portugal, você pode sumir do A Botafogo. minha vontade de dar boa noite aqui é zero, porque eu tô tão revoltado com esse português. O que esse cara fez hoje foi um crime, mas Não, depois a gente fala. essa derrota, ela não foi hoje, ela não começou hoje essa derrota. Essa derrota, ela começou desde o primeiro jogo da Sul-Americana. Essa derrota começou ali. O clima A começou torcida ficou chateada com a derrota? É óbvio que ficou. É um clássico. Nenhuma torcida vai gostar de perder um jogo que é um clássico. A torcida do Botafogo, ela sabia que, eventualmente, a derrota em casa poderia acontecer. Um empate, uma derrota, faz parte. É dificílimo você ganhar todos os jogos. Dificílimo. Nem o Flamengo de 2019, que bateu o recorde de pontos conquistados e tal, conseguiu isso no Maracanã. Nem A o gente foi lá e conseguiu. Perdemos para o pior adversário possível, ou para um dos piores adversários possíveis. Se fosse agora o Fluminense também seria muito ruim. Se fosse o Vasco... Salve, salve, nação, vambora com mais um vídeo, né? Dessa vez reagir, né, sobre o que os torcedores botafoguenses falaram sobre essa derrota para o Flamengo. E já começamos com o enlouquecido torcedor do Botafoguense, que dizendo que o Bruno Henrique jogou sozinho. O Bruno Henrique, se ele é o quê? O Bruno Lage entregou o cargo. Está colocando crise à toa no Botafogo, né? Obviamente que no primeiro turno a gente perdeu e no segundo turno a gente ganhou, né? O Flamengo está invicto no Nilton Santos desde 2018. Então já são 7 jogos jogando na casa do Botafogo que a gente não perde. Então é aquilo. Botafogo jogando em casa é um freguês do Flamengo, né? E é aquilo. 12 pontos é muita coisa, mas a gente tem que comemorar vitória por vitória. Se a gente conseguir tirar essa vantagem de 12 pontos, é muito difícil. Mas tem que pensar jogo a jogo e ainda tem a final da Copa do Brasil, né? Vambora para mais um vídeo aí. Tamo junto e deixa seu like. Vambora! A minha vontade de dar boa noite aqui é zero, porque eu tô tão revoltado com esse português. O que esse cara fez hoje foi um crime, mas depois a gente fala. Não, a gente já pode começar falando já o que você quer falar já. Eu tô me restabelecendo emocionalmente, entendeu? Eu vou te falar uma coisa. Eu vou falar uma coisa para você aqui e você pode até não acreditar. Eu vou falar uma coisa para você que você não pode acreditar. De todos os jogos do campeonato, todos, hoje foi o 22º jogo, né? Hoje foi o 22º jogo, não é isso? Então, o que que acontece? Nesse 22º jogo, foi o único jogo que eu não fiquei nervoso em nenhum minuto. Você acredita numa coisa dessa? Em nenhum minuto de jogo eu fiquei nervoso com esse jogo. Então, algo já me dizia que não ia ser bom alguma coisa hoje, quando eu vi o time que o cara escalou. Você está entendendo? Então, foi o que eu te falei, foi o que eu falei lá atrás, no jogo contra o Defensor Justiça, quando eu falei lá, quando perdeu o jogo lá, quando levou metade do time, como ele fez aquela bagunça lá, deixou o JP sem jogar, porque eu ainda falei para você, se ele deixou o JP sem jogar, deixou o Hugo sem jogar, ele vai entrar com o JP, ele vai entrar com o Hugo. Então, essa derrota, ela não foi hoje, ela não começou hoje, essa derrota. Essa derrota, ela começou desde o primeiro jogo da Sul-Americana. Essa derrota começou ali. O clima começou a dar uma azedadinha ali, naquele primeiro jogo, que ele não colocou o time principal para jogar. Ali foi o primeiro ponto de começar a azedar ele com a torcida. E aí vem um monte de gente no chat, escreve que não gosta dele, que está dando uma de professor Pardal, e a gente às vezes até contra os caras que falam. Mas ele deu motivo para a galera toda que não gosta dele reclamar e tem razão de reclamar agora. Você está entendendo? O time parece que jogou sem vontade. O time parece que não jogou na mesma forma que joga, não colocou intensidade. Eu falei aqui, Virgílio, ontem, que os caras não gostam de correr. Eles não gostam de correr, eles vão tocar a bola, vai ficar tocando a bola, vai ficar tocando a bola até achar um buraco. Só que o buraco estava desde o primeiro minuto de jogo, entendeu? E ele não viu, ele não reparou no primeiro tempo, ele não reparou no intervalo, ele não reparou no segundo tempo, acabou o jogo e ele não reparou o buraco, entendeu? Meteu um monte de atacante como se isso fosse resolver alguma coisa, entendeu? E então, o resultado está aí.
perdeu o jogo, porque o time jogou sem vontade nenhuma, sem ultrapassagem, sem marcar pressão. O time hoje foi completo. Hoje o time foi o mesmo que jogou os jogos da Copa Sul-Americana. Igualzinho. Foi igualzinho. Igualzinho. Tomar um gol com 2 minutos daquele jeito, você está entendendo? E outra coisa, você toma um segundo gol daquele jeito, o cara vai dentro do teu estádio comemorar daquele jeito e nenhum jogador fez nada, e o cara já tinha cartão amarelo, ninguém foi no juiz, ninguém foi em cima do cara, ninguém. Então, vou começar assim, vou deixar você agora dar o seu desafio. Cansei de falar aqui que o Botafogo não tinha um lateral direito reserva. E aí, não satisfeito, o Bruno Lage me colocou lateral direito reserva, que não é lateral direito, que é uma aberração que nem jogador de futebol para enfrentar, como a gente disse, um ataque poderoso dos caras. E deu a chance daquele cidadão fazer o que ele fez no segundo gol. Bruno Lage, você pode ir para o inferno, você pode voltar para Portugal, você pode sumir do Botafogo. Eu nunca vi tanta lambança em 3 ou 4 jogos seguidos. Eu nunca vi tanta aberração na escalação do time como foi a escalação do Botafogo para disputar as quartas de final da Sul-Americana e hoje, contra o poderio qualificado de um adversário, rival ao extremo da gente, você abre o lado direito completamente, você bota um JP com 9 do 9 Shopee Super Shopping. Completamente, você bota um JP com de Plácido no banco. E JP joga o jogo inteiro. E não satisfeito, você coloca o de Plácido junto com o Segovinha. E não satisfeito, porque aos 15 minutos do primeiro tempo, aos 10 minutos do primeiro tempo, no grupo do Alô Comunidade, a gente já gritava, pelo amor de Deus, tem que tirar, tem que mudar esse lado direito, senão a gente vai perder. Não era adivinhação, não era nada disso. É porque era óbvio. Mapa de calor do adversário, quando acabou o primeiro tempo, era o lado esquerdo inteiro, só o lado esquerdo deles, fervendo. Todas as jogadas em cima do JP e com o apoio do Segovinha, todas deram certo para o adversário. Todas. E você, Bruno Lage, viu essa mesma coisa que a gente viu, mas você manteve o time quando volta para o segundo tempo. Você estava satisfeito, né? JP Galvão jogou 110 minutos. Isso é fracasso, isso é vergonha. Não existirá um ser humano na Terra. Haverá. Nesse momento tem gente justificando, aliás, teve gente justificando no momento da escalação. E nesse momento haverá aqueles que justificarão a presença do JP em campo por 110 minutos. E vão falar para vocês que é por causa disso, por causa daquilo, vão criar uma narrativa, vão falar vários absurdos para explicar o inexplicável, para fazer com que vocês aceitem o inaceitável. Porque quando o de Plácido estava suspenso, eu fiquei indignado. A gente só depende da gente. O Botafogo estava a 15 pontos do Flamengo, agora está a 12. Faltam 16 rodadas. O nosso time não é cadelo, nosso time é bom. Então não tem por que se preocupar com o Flamengo. O Palmeiras amanhã joga contra o Corinthians em Itaquera. Pode ganhar? Pode. Mas eu acho que tem grandes chances de perder para o Corinthians. E vai continuar tudo na mesma. Não sei contra quem o Grêmio joga. Contra quem o Grêmio joga? Deixa eu ver aqui, no SofaScore. Tarados, não precisam nem ir em casa. Então o Grêmio muito provavelmente vai ganhar. Diminui um pouquinho a distância. O Grêmio agora está com... vamos lá, o Grêmio está com 9. K12.
tem um jogo a menos, mas o jogo a menos é contra o Corinthians em Itaquera. Ou seja, essa situação do Botafogo ela é muito boa. Muito boa. E a gente só vai perder esse campeonato pra gente mesmo. Equilíbrio emocional nesse momento é tudo que a gente precisa. Mas perder um jogo pro Flamengo. O Botafogo tá 11 jogos invicto no Newton Santos. Estava. O Botafogo não tá só invicto, ele ganhou 11 jogos seguidos. Que já é um feito. Ninguém conseguiu na era dos pontos corridos. A gente foi lá e conseguiu. Perdemos para o pior adversário possível, ou para um dos piores adversários possíveis. Se fosse agora o Fluminense também seria muito ruim. Se fosse o Vasco também seria muito ruim. É um clássico. No clássico tudo pode acontecer. E o Botafogo perdeu. E o Bruno Lage errou. Esse é um problema, cara, que por mais que a gente saiba que vai ser com ele até o final, agora já não sei mais, mas assim, antes seria com ele até o final, a gente tinha que apoiar. Porque esse é o time, esses são os jogadores. Eu não tinha ainda não tinha acontecido a coletiva dele pós-jogo, e eu estava ali no Newton Santos indo embora e tal, e o pessoal, criticando muito lá. Eu falei, gente, beleza, eu concordo com todas essas críticas, mas a gente tem esse cara até o final, e são os mesmos jogadores, não vem mais ninguém, e vai ser essa galera que tá aí. E o Botafogo consegue se complicar de um jeito. E aí, beleza. Eu sei que o torcedor do Botafogo às vezes não reage bem a determinadas situações, muito por conta do passado, e quando eu falo o torcedor, eu me incluo, tá? Eu também tenho os meus problemas, assim como vocês. Agora, o que o técnico fez hoje é inacreditável no pós-jogo. A coletiva dele é um negócio que... Eu estava chegando em casa, estava vendo a entrevista do TF, o TF de repente chega e fala assim, o quê? Ele colocou o cargo à disposição? Não, calma aí que eu vou descer agora para saber o que está acontecendo. Meu Deus do céu. Não sei o que dizer. Se criou uma situação muito maior de forma completamente desnecessária. Desnecessária. A torcida ficou chateada com a derrota? É óbvio que ficou. É um clássico. Nenhuma torcida vai gostar de perder um jogo que é um clássico. A torcida do Botafogo, ela sabia que, eventualmente, a derrota em casa poderia acontecer. Um empate, uma derrota, faz parte. É dificílimo você ganhar todos os jogos como mandante no Campeonato Brasileiro. 19 jogos. Dificílimo. Nem o Flamengo de 2019, que bateu o recorde de pontos conquistados e tal, conseguiu isso no Maracanã. Nem o Flamengo de 2019. Foram 17 vitórias e 2 empates. Não perdeu em casa, é verdade, mas 17 vitórias e 2 empates. Também não ganhou todas. Então a gente sabia que, eventualmente, o resultado negativo poderia acontecer. Qual é a necessidade de transformar uma derrota, por mais que seja para o Flamengo, em algo muito maior? É o que você falou, cara. Qualquer escolha equivocada que o Lage fizer agora, essa parada vai ser lembrada toda hora. Na hora. Toda hora. Pô, mas também, né? Esse cara não quer estar mais aqui, colocou até o cargo à disposição, agora vai fazer a cagada atrás da outra. Toda hora vai ter papo sobre isso. Não tinha necessidade nenhuma. Fez merda. Ele fraquejou. Não podia ter feito isso. Ainda mais o cara líder do elenco, não podia ter feito uma merda dessa. O mais que o Marçal até deu uma declaração aqui, né? Eu vi. Falando aqui sobre essa questão do Bruno Lage, ele saiu em defesa do Bruno Lage. O Marçal disse o seguinte, abre aspas: estamos muito tranquilos, não temos dúvida nenhuma. O treinador fez isso, mas acredito que não tem desconfiança nenhuma. Criamos margem com o Castro, com o Cláudio, o Caçapa, e principalmente agora com o Lage. Ele tem feito um trabalho excepcional, o grupo tem total confiança nele. Agora é olhar para frente. Ele está acostumado à pressão, foi treinador do Benfica,
onde só são 2 ou 3 clubes trabalhando para serem campeões. Treinador que sabe lidar com isso, não tem pressão nenhuma. O Bruno é top. Declaração aqui do Marçal, enchendo a bola do treinador com quem trabalhou, inclusive, no Wolverhampton, na quesito, acabou indo bem. Mas não tem essa de tremer para o Flamengo. Acabei de falar aqui. São 2 anos seguidos onde a gente trocou pontos com o Flamengo. Não faz muito tempo, a gente simplesmente perdia todas, porque o nosso time estava muito abaixo tecnicamente. Hoje, nós temos um confronto equilibrado, cara. No Maracanã, 3-2 Botafogo. 60 mil rubro-negros, isso aqui, 3-2 Botafogo. No Newton Santos, 2-1 Flamengo. Um gol contra, né, Vitor? A gente não falou disso. Teve o gol contra, né, do Marlon Freitas, a infelicidade ali do Marlon Freitas com 1 minuto e meio. Eu vou te falar uma coisa. Já vai deixando aquele seu like aí, né? Esse primeiro react, esse primeiro pessoa aí que falou sobre a situação do Botafogo, né? Que o Botafogo não entrou em campo, não competiu, sei lá o quê, entendeu? Tudo que eles falaram é igualzinho ao que o Flamengo fazia nas últimas partidas. O Botafogo não entrou em campo, não competiu, os jogadores não disputaram bola. Tudo que ele falou é exclusivamente o Flamengo até uma partida antes do Botafogo, né? Tudo que ele falou foi igualzinho. Ele falou praticamente quando ele começou a falar isso tudo, né? Me viu o Flamengo. Mas é aquilo. A gente sabe que os jogadores e a diretoria, o São Paulo também estava com a corda no pescoço já. Então era um jogo importante. É um jogo importante, né? E o Flamengo acabou vencendo. Jogo que poderia decidir muita coisa ou até a demissão do São Paulo. Obviamente, como é um clássico, o líder precisa tentar tirar a vantagem, né? Ou tirar o máximo de pontos possível do Botafogo para ver se consegue encostar. Óbvio que a mobilização, o comprometimento, a vontade de jogar, vai disputar cada bola, é outra. Isso não tem comparação. E o Flamengo mostrou que quando está comprometido com a partida, quando os jogadores têm a disposição, a vontade para competir dentro de campo, esse time do Flamengo pode ir muito além do que a gente consegue imaginar, né? O Flamengo de 2019, eu acho que aquele Flamengo de 2019 já é passado. Mas o Flamengo de hoje em dia, com o São Paulo, ele pode ir muito além do que a gente possa imaginar, né? A gente tem alguns parâmetros aí, né? Como o jogo do Grêmio, que acho que foi um dos principais jogos aí do Flamengo no ano. O jogo contra o Fluminense também. Mas é aquilo. O que o Flamengo fez hoje, o Flamengo jogou uma boa partida, assim, óbvio que não foi uma partida excelente do Flamengo, mas foi uma partida ali muito boa, ali, uma nota 7,5, por aí, 7,5, 8,5. No segundo tempo, o Flamengo foi superior ao Botafogo, sim. Obviamente que no finalzinho do jogo a gente não conta, porque vai ter a pressão do time que tá perdendo, mas faz parte, né? O Flamengo teve lance aí para fechar o caixão, né? Era para fazer 3-1, principalmente no lance do Cebolinha. Aquele lance do Cebolinha que ele não estou a bola no meio de campo, até agora não consegue entrar na minha garganta, né? Mas é aquilo, venceu, jogou bem, e agora tem uma semana inteira, né, nessa data FIFA aí, para pensar contra o Atlético Paranaense. Chegar no jogo do Atlético Paranaense em Cariacica, Espírito Santo, o Flamengo vai jogar lá, já pensando na Copa do Brasil, né? Mas até lá, a gente tem um longo percurso para o Flamengo percorrer, né? E treinar para tentar chegar muito bem na final, né? Mas é isso aí, tamo junto. E o Flamengo é uma caixinha de surpresa. Não sabemos como o Flamengo vai chegar no jogo contra o São Paulo. Se vai chegar bem ou não, aí é outra história, né? Mas essa partida diante do Botafogo foi uma partida muito boa, que demonstrou a qualidade técnica dos jogadores, né? Simplesmente. A gente sabe que quando o Flamengo se compromete, compete, dificilmente o Flamengo perde no jogo, né? Perde algum jogo, né? Mas é isso aí e tamo junto.